Beleza. Bom, pessoal, Só começar eu tenho que fazer formalmente também, é rapidão, só porque seguir o formalismo aí da banca de TG. Então, pessoal, vamos começar então, a gente está aqui reunido para defesa de TG1 do Marcelo Guga. A gente tem aqui participando da banca, eu, professor Marcos Máximo como orientador, e o engenheiro Kenji Yamane, a quem eu agradeço bastante por disponibilizar o seu tempo para participar da banca. Então, Marcelo, você tem 20 minutos para apresentação, até 20 minutos, e depois a gente vai passar por uma fase de arguição por parte da banca e finalmente haverá uma fase de deliberação em que a gente vai decidir o resultado da sua avaliação. Então, fique à vontade de fazer a sua apresentação. Beleza. Bom, então, o título da minha apresentação é Aplicação de Reinforcement Learning a Planejamento de Trajetória de Robôs Móveis. Eu sou o autor e o orientador é o professor Marcos Máximo. O conteúdo da apresentação vai ser, primeiro, uma motivação, seguido de contextualização, depois uma revisão da literatura com os principais artigos que me motivaram, o objetivo dessa tese, um pouquinho sobre o background teórico desse trabalho, o simulador que eu construí, então vou mostrar um pouquinho de como ele funciona, como são as abstrações lá dentro. Depois, como que o robô do SSL foi aplicado dentro do simulador. Por fim, eu vou falar um pouco da metodologia de como aplicar o Reinforcement Learning para esse contexto. E depois, os próximos passos para a finalização da tese. Bom, começando da motivação, vou mostrar aqui um videozinho da DeepMind, de robôs humanoides jogando 1 contra 1. Eles foram treinados com Reinforcement Learning também, e as 20 juntas deles são controladas direto pelo algoritmo. E aqui uma coisa interessante é que eles, assim, funcionam super bem, eles levantam muito rápido, mas eles também conseguem desviar um do outro, então ele tem esse obstacle avoidance, que é uma coisa que eu pretendo implementar também no meu trabalho, que é a ideia de evitar bater um robô no outro e conseguir chegar na posição sem problemas. Então, mostrando um pouco da contextualização, falar um pouco sobre o Small Size SOC, né, o SSL. Ele é uma das categorias que a gente trabalha aqui no Data Androids. Então, é esse robô que tem 4 rodas, ele é unidirecional. Ele tem um dribbler que consegue segurar a bolinha e também um kicker que chuta a bola. E ele funciona, no geral, são 6 contra 6 ou 11 contra 11 no campo. E aí tem câmeras em cima que enviam as imagens para um computador central, e esse computador manda aí as informações para os computadores dos times, para ir tomar a decisão e enviar direto para os robôs, via rádio, os comandos a serem tomados. A ideia desse trabalho é fazer um framework genérico que seja aplicado possivelmente todas as categorias Data Androids, mas também até fora do escopo de futebol de robôs. Então, eu vou mostrar aqui, a gente está focando no SSL, porque vai ser o principal aplicação disso para esse trabalho. Então, aqui na esquerda, eu estou apresentando como é que está hoje o SSL da Android no geral. Dá para perceber que ele é um pouco lento e às vezes ele se comporta, fica um pouco confuso com os outros robôs perto. Ele teve ali uma oportunidade de já chutar para o gol e não conseguiu, porque ele não tinha conseguido alinhar certinho ainda a tempo. E aqui na direita eu vou mostrar o que a gente quer chegar, né? Então, isso aqui é a final da RoboCup 2023 na CSL, e que estão jogando 11 contra 11, e aqui dá para perceber que eles conseguem tomar as ações dinamicamente muito mais rápido e também se posicionar para isso, assim, com uma velocidade bem maior. Então, aqui o jogo parou e dá para perceber que ele vai voltar aí para a posição que ele precisa para chutar, e ele vai fazer isso bem rápido aqui, e os outros já vão se posicionar e chutar quase que instantaneamente. Então, a ideia é a gente chegar em algum momento nisso aqui e utilizar esse trabalho para isso. Então, vou falar um pouco agora da revisão da literatura. Eu selecionei aqui 4 artigos principais que me motivaram para esse trabalho. O primeiro é o Proximal Policy Optimization Algorithms, do Schulman. Então, é o pessoal da OpenAI aqui que trouxe o algoritmo de
de PPO, né, o Proxy Policy Optimization, é o primeiro artigo que foi falado sobre isso. E interessante que nesse artigo ele já aplica a robótica, né? Então ele já pega o PPO e aplica a corrida de humanoide, lá funciona super bem. E tanto é que hoje em dia, dentro da Androids e muitas outras iniciativas de robótica, esse algoritmo, que é o que eu pretendo utilizar, é o mais utilizado no, assim, e com melhores, né, resultados em geral. Também aqui tem esse artigo do Zhu, que ele utiliza também um algoritmo de Reinforcement Learning, aqui não exatamente o PPO, um outro, mas que é relativamente parecido, e a ideia aqui também para planejamento de trajetória em um ambiente bem denso, com muitos outros robôs, e aí ele consegue aqui ter uma performance nível estado da arte, utilizando esse algoritmo de Reinforcement Learning. Eu selecionei também um artigo aqui da Androids, que foi da Tainá. Ele, entre muitos outros que eu poderia ter escolhido que utilizaram PPL aqui dentro, o que é interessante nele é que ele é voltado para o pênalti na categoria Very Small Size, e lá ela conseguiu uma melhoria de acima de 70%, utilizando Reinforcement Learning, um algoritmo de Reinforcement Learning para melhorar o pênalti. E, por fim, aqui um artigo do Anderson. Ele utilizou o Reinforcement Learning dessa vez já dentro do SSL, que é onde a gente vai focar, e nesse trabalho, ele fez os robôs chegarem até a bola e também otimizou o comportamento de chutar a bola. E ele não utilizou o mesmo simulador que eu, ele utilizou o GR5, que é o simulador oficial do SSL, mas teve resultados bem interessantes. Então, é algo parecido, mas não é exatamente a mesma coisa, porque o que a gente quer é otimizar para ele ir para um ponto específico, sendo ele qualquer, e estar orientado corretamente quando ele chegar lá. Bom, falar um pouco agora dos objetivos. Então, eu separei aqui em 3 objetivos, um objetivo geral e 2 específicos. Então, o objetivo geral é desenvolver um framework robusto para treinamento de sistemas robóticos em planejamento de trajetória. Como eu disse, não necessariamente preso ao contexto de futebol de robôs ou do SSL, mas algo mais geral mesmo. Mas como objetivo específico é implementar o PPO para isso, em um cenário de obstáculos que se movem, e também aplicar esse framework de treino para o SSL. Bom, vou agora fazer um background teórico rápido aqui. Então, eu vou começar com redes neurais. A ideia aqui de uma rede neural é você conseguir aproximar alguma função e aí você ter seus inputs e conseguir treinar essa rede neural para ter os outputs da melhor forma possível utilizando dados. E aí como funciona é que cada bolinha que está no meio é um neurônio, e esse neurônio ele vai receber vários inputs, e cada input ele tem um peso associado, ele também tem um bias, ele vai somar tudo isso, e depois ele vai aplicar alguma função de ativação para dar seu output, e isso vai passar para frente. No caso aqui, é uma rede neural de uma única camada escondida aqui, uma única hidden layer, e existem teoremas que provam que é possível aproximar qualquer função, dado que você tem uma função de ativação que segue alguns padrões, que são simples e que todas que a gente utiliza normalmente seguem. Você consegue fazer uma rede neural com uma única camada oculta que aproxima qualquer função. O problema é que nem sempre isso é viável, então muitas vezes a gente vai optar por uma arquitetura com mais camadas, e aí indo para alguma coisa simples de fazer. É difícil de convergir e é difícil de generalizar com a quantidade de dados não muito alta. E aqui eu mostro como é que a gente faz para treinar uma rede neural, né, que a ideia é utilizar algum algoritmo, por exemplo, aqui de descida de gradiente, para você, dado uma função de custo, você conseguir ir reduzindo ela pelo gradiente, e aí atualizar seus pesos. Bom, agora passando para a parte de Reinforcement Learning, vou falar um pouco aqui do MDP, que é o Markov Decision Process. Então, um framework de Reinforcement Learning em geral, né, ele funciona dessa forma. Um agente,
ele vai realizar uma ação em um ambiente, dado um estado, e ele vai perturbar esse ambiente, e vai mudar de estado para um outro estado, e vai aqui receber uma recompensa. É assim que a gente tenta modelar o Reinforcement Learning, né, fazer o agente receber várias recompensas ao longo do tempo, e a gente quer maximizar essas recompensas que ele recebe. Então, um MDP, ele consiste nessas 5 coisas, que são o conjunto de estados, o conjunto de ações, a função de probabilidade de mudança de um estado para outro, dado alguma ação, o conjunto de recompensas e um coeficiente de desconto, que é como a gente vai querer que recompensas futuras sejam menos relevantes no momento. E aí a gente tem aqui esse conceito de função de retorno, que é basicamente ele vai somar, então, todas as funções de recompensa que o agente vai ter ao longo do tempo descontadas por esse fator de desconto. Então, a ideia é que isso aqui converja para um valor. E existem formas de você avaliar uma política, né? Uma política nada mais é do que, dado um estado, qual ação você vai tomar. E aí você pode avaliar, por exemplo, com a função valor aqui, ó, V, que ele vai falar qual que é a expectativa dessa função de retorno, dado que você está no estado, ou tem a função Q aqui, que é a ação valor, que ele vai te dar a expectativa a esperança, no caso da função G, dado que você está no estado e que vai tomar uma ação A. Bom, isso tudo funciona muito bem se o espaço de ações e de estados e ações são limitados, mas quando a gente está em um espaço contínuo, isso fica muito mais complicado, porque é bem provável de que o seu agente ele vai estar em uma situação ali que ele nunca vivenciou antes, dado que o que define os estados agora é uma variável contínua. Como a gente resolve isso é através de aproximação de funções, que a gente vai representar uma função de uma forma parametrizada e dessa forma tentar aprender e generalizar como que funciona as dinâmicas ali do ambiente. E uma das melhores formas de fazer isso é utilizando redes neurais. Então, a gente pode usar uma rede neural como um aproximador de função, de tal forma que os pesos da rede neural se tornam os parâmetros que definem um estado. E aí a gente pode utilizar esse contexto aqui, esse conceito, para fazer um algoritmo de policy gradient, que é o gradiente política. Então, ele vai tentar aprender uma política parametrizada, e essa política vai ser representada por uma rede neural, sem o uso de uma função valor explícita. Então, isso é bem interessante, porque muitas vezes não é fácil de você definir uma função valor, e aqui a gente consegue não precisar fazer isso utilizando alguns artifícios matemáticos, e conseguir usar aqui uma subida de gradiente para atualizar os parâmetros da nossa rede neural dados por θ. Bom, seguindo nesse contexto, o problema maior desse policy gradient é que ele é muito sensível à escolha do step size, né, o seu learning rate ali. Então, o que acontece é que muitas vezes, quando você escolhe um step size que é muito pequeno, ou ele vai demorar muito para convergir, então sendo pior do que algoritmos similares, enquanto que se você escolher um muito grande, a chance de você estar mudando de política ali muito frequentemente vai ser alta, então você vai ter uma variância muito grande que pode gerar fazer com que o seu treino colapse. O que é o PPO, né, que é o Proximal Policy Optimization, é justamente uma forma de tentar resolver esse problema, que é desencorajar atualizações de políticas que sejam muito distantes uma da outra. Então, a gente tenta manter a política ali sempre na proximidade, por isso o Proximal Policy, fazendo esse tipo de clipping aqui, que você vai, dada a política que você está propondo e a política anterior, você limita com que ela esteja sempre dentro de um intervalo aqui de 1 mais epsilon, 1 menos epsilon, o que garante que ela vai ficar ali mais próxima uma da outra e não vai ter essa variância tão grande, permitindo, então, que a gente treine sem ter esses grandes problemas aqui com um step size um pouco maior. Bom, eu vou seguir agora para o que é o simulador, que foi construído para esse trabalho. Então, aqui é o simulador construído, uma imagem dele, junto com o robô já de SSL
incluso dentro dele. E a ideia é que nesse simulador, como eu comentei, a gente possa colocar qualquer robô lá dentro, desde que a gente complete corretamente ali a classe dele. Então, precisamos de 3 coisas para definir um robô dentro desse simulador. A primeira coisa é um transformador cinemático. Então, esse transformador cinemático, a função dele é transformar as velocidades das rodas do robô em um vetor de velocidades. E esse vetor de velocidades, no caso, pode ser visto aqui do ponto de vista referencial global, utilizando essa equação aqui, que pega aqui o vetor de velocidade das rodas, a matriz de transformação, que vai ser específica de cada robô, uma matriz de rotação, que é essa expandida aqui para pegar também a parte angular, e o raio da roda do robô. Então, isso faz a gente conseguir fazer essa simulação cinemática de como que vai funcionar o movimento do robô. Em seguida, a gente tem que escolher também como que vai ser o algoritmo de decisão. Então, a gente decide como que o robô vai atualizar a velocidade das rodas em cada time step. E, por fim, a gente coloca isso em uma classe de robô, que é definida por um transformador cinemático, um algoritmo de decisão, as propriedades de tamanho desse robô, para a gente definir se ele está ou não batendo ou colidindo com alguma coisa, e algumas constraints adicionais que a gente pode adicionar, por exemplo, limite na velocidade das rodas. Bom, agora eu vou mostrar como que o robô do SSL foi inserido dentro desse simulador. E aqui mostrando a matriz de transformação, que foi pegada de outro trabalho de graduação também, do Felipe Celso aqui no ITA, e as limitações que ele também calculou. E aqui a gente mostra que o robô tem limitações de velocidade, que no caso, tanto velocidade como o ômega aqui estão relacionados, e isso vão ser traduzidos no nosso simulador para a velocidade das rodas máxima. E também tem um limite de aceleração. Esse limite de aceleração, nesse momento, não está sendo considerado, por enquanto, no simulador. A ideia é que a gente não queria colocar isso para tornar o environment um pouco mais linear, mas a gente vai tentar compensar por isso com uma estrutura de rewards do MDP que eu vou implementar. Aqui tem como que esse robô do SSL está dentro do simulador. Então, nesse caso, eu pedi para ele andar em torno de um quadrado aí no centro, enquanto ele roda em velocidade constante. Então, dá para perceber que ele está funcionando certinho, conforme esperar. Bom, agora eu vou seguir para a parte de metodologia, de como que a gente deseja aplicar o Reinforcement Learning dentro desse ambiente para um robô do SSL. E aqui a ideia é que a gente tem estados, ações e rewards, né? Os estados eles vão ser definidos pela posição relativa do objetivo e a orientação relativa do nosso robô. Então, aqui tem um grau de 3, né? Uma dimensionalidade de 3. Depois, as velocidades das rodas do robô e também a velocidade convertida já no referencial do robô. A ideia aqui é que a gente está tentando deixar um pouco mais simples para o robô, uma vez que isso, de certa forma, é redundante, que a gente poderia só dar a velocidade das rodas direto e ele aprender como converter isso para a velocidade já no referencial dele. Mas a gente acha que se a gente passar as duas coisas, ele vai conseguir aprender um pouco mais rápido como se comportar. E, por fim, aqui, uma parte de detecção de objetos. Essa parte ela vai ser implementada um pouco mais para frente, conforme vamos mostrar no planejamento, mas a ideia é utilizar um LiDAR, que é um radar laser, a ideia dele, né? E que, basicamente, ele vai, em várias direções, ele vai falar qual que é a distância do obstáculo mais próximo ali ao redor do robô, para que o robô consiga aprender ali como desviar dos obstáculos. As ações são as velocidades das rodas, no caso do SSL, então, são 4 rodas, né? Então, ele move as 4 rodas. E os rewards são essa estrutura aqui. Ele vai ser penalizado pelo tempo que ele vai levar para chegar até o alvo, né? Essa é a parte mais óbvia, a gente quer que ele chegue o mais rápido possível naquele target dele. Mas a gente vai penalizar algumas outras coisas para compensar aqueles problemas da simulação em si, que
é um pouco limitada em relação à vida real. Então, a gente vai penalizar ele por mudar a velocidade das rodas muito rápido. A gente não quer que ele, por exemplo, pare do nada ou que ele inverta do nada, porque isso é impossível de ser feito na vida real. E aí a gente vai penalizar ele por essas mudanças bruscas. E também a gente vai penalizar ele se ele estiver movendo muito rápido, estiver movendo mais rápido do que seja fisicamente possível para parar lá no alvo dele, né? Então, se a velocidade absoluta dele estiver muito grande e não fosse possível que ele conseguisse parar a tempo ali no alvo, a gente vai penalizar também, para ele aprender a ir freando até chegar ao objetivo dele, né? Bom, para finalizar, vou mostrar aqui o que é o plano para finalizar essa tese. Então, primeiro, aplicar esse MDP ao agente do SSL, isso em julho. Depois, utilizar o Intel Dev Cloud, que é um cluster que a Intel deixa a gente utilizar para treinar esse agente em um cenário ainda sem obstáculos, para a gente confirmar que está tudo certinho. Aí esse MDP está bem implementado e ele consegue aprender o que a gente está propondo. Depois, a gente vai, aqui em setembro e outubro, treinar um agente já agora em um ambiente com obstáculos que se movem, né, outros robôs. E, por fim, a gente vai testar esses resultados e iterar naquela estrutura de rewards conforme necessário para melhorar a performance. Bom, é isso que eu tinha para apresentar. Eu abro aí para a edição. Muito obrigado, Buga, pela sua apresentação. Você se ateve ao tempo, eu acho que deu exatamente em cima, falta 1 minuto ainda até o limite. E agora a gente passa para a fase de arguição. Então eu vou passar para o engenheiro Kenji poder fazer suas considerações, a quem eu agradeço novamente a participação aqui na banca. Obrigado, Máximo. Eu tenho umas dúvidas antes para você, professor, eu posso fazer da forma que eu quiser, eu posso, tipo, falar e depois perguntar e depois pedir pelo input dele como eu quero? Não precisa ser, tipo, eu falo um monte de coisa e depois ele responde, tá? Não, pode ser, a intenção é que, como chama-se defesa, né, a intenção é que seja realmente uma defesa, né? Então você pode, digamos, fazer o contrário de defender e aí ele pode se defender e aí continuar esse processo. Mas fique à vontade para fazer da forma que você achar melhor. Beleza. Show. Muito bom trabalho, Google. Muitas ideias legais, de verdade. Tipo, eu não vou ser carrasco, acho que já deu pra notar. Vou tentar, mas eu precisei ser bem justo, tipo, na revisão. Só dando um resumo rapidinho do, tipo, não queria ser chato, mas eu adicionei vários pontos, assim, tipo, eu pensei em focar dessa forma, assim, como eu revisei. É tipo, eu peguei bem no pé das coisas mesmo que eu acho que tá errado mesmo, tipo, que tem que melhorar, que é tipo, erro besta, tipo, erro de full-task, de léxico, semântico, e os semânticos eu acho que eles são os mais sensíveis, porque, tipo, isso é uma coisa, tipo, eu não queria ser chato, mas eu percebi que, de fato, quando você está revisando, e esse negócio aí de ciência, se você troca uma palavra, você troca todo o conceito do estudo que você tá referenciando. Então, tipo, precisei pegar duro nesse aspecto. Aí, de fato, tem vários desses comentários amarelinhos, mas, tipo, eu vou focar nesse tempo aqui para outras coisas, para as coisas mais, tipo, eu vou dividir da seguinte forma. Tem as coisas que estão erradas, e é simples, e precisa melhorar. Tem algumas coisas que, tipo, só é para comentar mesmo, ideias que eu tenho para talvez chegar no futuro. E tem outras coisas que eu gostaria de discutir com você, que é para ver o que você acha para a gente conseguir chegar num ponto em comum acordo. Aí, primeiro, eu vou só dar um exemplo assim de tipo coisa que eu acredito que precisa melhorar de fato. No artigo, no artigo, não, na sua tese, lendo, que é tipo, eu vi repetida, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, o caso de tipo uma figura que você pegou de alguma outra fonte e fair, tudo bem. Só que eu vi que tinha alguma referência, alguma coisa que você não tinha explicado. Eu entendo que talvez o intuito era de tipo, você filtrar só para as coisas que eram importantes, mas ainda assim, quando a pessoa está lendo no artigo, fica confuso. Aí um exemplo, dos 2 exemplos que eu lembro é que você pegou
artigo do AlphaZero, se não me engano, só que eu acho que tinha dois agentes, um branco e um preto, e você me explicou direito o que eles eram. Tipo, não ter isso deixa confuso quando o cara está lendo a tese. E um outro exemplo é quando você mostrou algum MDP, ele estava com os nós lá e ele estava mostrando que se ele for de um nó para o outro, de um estado para o outro, ele vai ter uma recompensa tal, e ele vai para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Quando eu li, eu fiquei confuso também, não entendi tipo, o que é. Eu sinto que faltou explicar explicitamente isso também. Então, isso foi um caso que eu vi um pouco repetido na tese, que eu acho válido comentar aqui. Certo. Aí, para os pontos mais... Esse é um ponto que eu acho que precisa melhorar, precisa mudar alguma coisa também, mas eu deixei para explicar agora porque ele é complicado. Você pode voltar para a parte de referências nos seus slides? Rapidão. Sim, esse aí. Tipo, esse artigo não sei como é que se fala. Esse artigo An Advantage Actor Critic, eu vou falar o título para não massacrar o nome do cara. Tipo, ele é um pouco complicado. Em que sentido? Que, tipo, ele resolve um problema que se chama Collision Avoidance. E ele faz referência a um outro artigo que se chama, que ele implementou um algoritmo chamado Orca, que ele resolve Motion Planning. Eu não sei dizer ao certo se os dois são a mesma coisa ou não, mas eu acredito que é bem perigoso você comparar os dois da mesma forma que o artigo fez. O artigo ele comparou, ele fez os testes dele. Ele fez com RL, se não me engano, com RL, uma solução para motion planning, para tipo fazer um cara andar até um determinado gol se esquivando de obstáculos. Mas ele fez isso e ele comparou com o Orca, que é o Orca, ele é de collision avoidance, então ele não está tipo, procurando atingir um ponto, ele está procurando se esquivar de obstáculos com uma determinada velocidade desejada. Eu sei que dá para argumentar se os dois são comparáveis ou não, mas uma coisa que eu tenho certeza é que tipo, são dois problemas diferentes. O problema do Orca, no caso, é com certeza diferente do que você está tentando resolver, que é tipo, o Orca ele tenta resolver com o objetivo tendo uma velocidade tal, e você quer chegar num determinado ponto com velocidade zero e com uma certa angulação. Portanto, é bom realmente ter muito cuidado para não comparar qualquer que seja o seu resultado com esse do Oracle, por exemplo, que eu acho que não é uma comparação justa. E no caso do que você fez referência aqui, você fez essa mesma referência no artigo, e você deixou bem explícito o resultado que o cara também falou, que é tipo que ele foi melhor do que o Oracle. Só que eu acho que é perigoso você adicionar isso no artigo, porque você teria de explicar todas essas nuances, que tipo, não são exatamente o mesmo algoritmo, não são exatamente os mesmos objetivos, e também, só que ainda assim eu acho que é válido no caso dele, fazer essa comparação, porque ele se ateve a um exemplo lá, que é o exemplo circular, que é bem parecido com o do Orca, e acabou que a comparação dele é válida. Mas aí, adicionando aqui rapidamente na sua tese, acho que não vale a pena para não ter que explicar tudo isso. Aí eu adicionei esse comentário aí. É por isso que eu estou explicando também, porque muito detalhe sobre esses dois rolês. Sim. Você tem algum pensamento sobre isso? Não, eu concordo. Eu também achei um pouco confuso, mas, em geral, tanto esse quanto o outro que eu cito, eles direto comparam com o Orca, né, como o estado da arte ali, mas, de fato, assim, eles até, em algum momento, eles citam, por exemplo, a Estrela e Dijkstra como algoritmos que fazem a mesma coisa, mas que não tem nenhuma restrição ali de velocidade ou coisa desse tipo. Então, eles falam que, por exemplo, você tem que ficar recalculando a todo momento, mas que não é uma comparação muito justa, né? Porque como você vai comparar, dado que o algoritmo não fala qual que é a velocidade que você tem que ter para chegar naquele ponto, né? Mas eu concordo que pode ficar confuso essa comparação. Eu tinha colocado mais porque eles mesmos colocaram e eu repeti ali, né, a mesma ideia, né? Mas talvez ficou muito vago. Beleza. O próximo ponto, não vai seguir a ordem dos slides, mas o próximo ponto é do MDP, e se você puder ir para o slide do MDP em si.
Seria do Esse, metodologia, o próximo. Acho que o próximo é melhor, que ele tem as... Ah, não tem? Ah, então aquele lá mesmo. Eu preferiria as equações, mas o certo. Então, sim, tipo, isso que eu vou falar agora, ele se encaixa no quadrante de recomendações que é, tipo, não é pedindo para mudar, não é algo que eu acho que está errado. Até porque eu acho que essa configuração do inicial dos rewards, ela quando você não fez o teste, é difícil falar o que é o certo, mesmo acontece, e é por isso que, tipo, eu não pretendo falar, tipo, você tem que mudar desse jeito. Eu acho que do jeito que pode ser assim, só tem que fazer alguns ajustes de tipo, estético, de coisa, aquilo lá que eu falei, léxico, semântico e tudo mais que tem nas equações, mas mas eu queria também deixar minhas opiniões aqui sobre isso. Não tem como eu falar, tipo, tem que ser assim, mas eu posso falar da minha experiência. É inteligente você, como revisor, alguém que já trabalhou e se torturou com esse negócio de IRL porque ele sofreu e, portanto, ele tem um conhecimento que pode ajudar. E aí, tipo, nesse caso, eu tenho algumas opiniões sobre os rewards, e a primeira é para falar que, tipo, qual foi a minha experiência com IRL? Dando um exemplo, antes de explicar. Quando você tenta complicar muito e deixar muitos rewards e sinais de recompensa adoidado, tipo, uns 4 ou 5, tende a ter coisas ruins. Aí, na minha experiência, foi o quê? De, tipo, eu tentava, eu queria ensinar um goleiro, né? E aí, primeiro eu tentei fazer várias coisas, tipo, tentar fazer ele seguir a posição da bola, mais ou menos, e eu fiz várias equações bem malucas para tentar, tipo, fazer ele ensinar para ele com os rewards intermediários e tentar ensinar alguns padrões de andar. Só que, tipo, esse reward específico que eu botei, que é de ele tentar seguir mais ou menos a predição da bola, eu não consegui fazer ele no final, eu precisei tirar ele, porque não tava conseguindo atingir a convergência necessária. Foi realmente bem difícil, foi mais difícil com ele. Ao invés de tirando ele, seguindo o princípio de, tipo, deixar simples, é o que o pessoal de engenharia de software chama de keep it simple e alguma coisa, ajudou bastante em termos de eu conseguir algum resultado e também de, tipo, eu percebi também que depois, como eu simplesmente deixei como, tipo, penalização se ele levar um gol, o goleiro, ele conseguiu aprender coisas que ele não aprenderia se ele estivesse tentando seguir a pressão da bola. Como, por exemplo, o que eu deixei no vídeo da minha tese, que foi de, tipo, quando a bola estava vindo, ele meio que foi para, eu não sei se você viu, mas a bola estava vindo, ele fingiu que ele se afastou da bola para meio que enganar o atacante para tentar fazer, tipo, tem uma abertura, então eu vou atingir essa abertura. Só que isso era só um bait de fato para eles, como ele tinha ido para trás, ele teria um impulso para conseguir mais rápido para frente, para ele conseguir defender uma coisa que ele sabia que o atacante ia fazer, que ele claramente ia fazer, porque o atacante pegou o bait do goleiro. Não é uma coisa que ele iria seguir se ele seguisse a predição da bola, porque ele iria ver que a bola está indo na direção que o atacante está levando, e ele só seguiria a bola. Então, tipo, isso de reward shaping é bem perigoso. Você deve ter lido na literatura de, tipo, ajuda a guiar o agente, sim, mas é imperfeito, são proxies. Normalmente, os problemas que a gente tenta resolver são assim, o modelo mais simples conseguiu aquele objetivo, ficou mais um, conseguiu mais um no final, não conseguiu menos um. Mas, tipo, normalmente é isso que a gente quer, e os reward shaping são imperfeições que a gente tenta adicionar para facilitar e guiar o agente, mas tem trade-offs, então tem que tomar bastante cuidado nisso. E aí, por que eu estou falando isso agora, assim, chegando no sua modelagem em si? O que eu vi que foi de, tipo, tentar limitar aí esses dois primeiros, penalizar se não, esses primeiros não, esses segundos, né, penalizar se ele estiver mudando a velocidade das rodas muito rápido. Eu acredito que tem existem esses potenciais riscos, né? Tipo, ele pode estar forçando a gente para uma coisa que vai impedir ele de investigar outras coisas interessantes e pode dificultar o treinamento. Então, fica a ideia de, tipo, talvez não seja, assim, claro, talvez não seja necessário, só que aí tem um problema que isso aí foi feito justamente para contornar o simulador, que o simulador ele permite mudanças bruscas de velocidade. Normalmente, nesses casos, e é essa parte difícil,
que eu também já vi na literatura, que tipo, ao invés de você tentar encodar essas regras no reward, você tenta encodar em modelo. Então, acho que foi algo que o professor Máximo, inclusive, falou de tipo, o que a gente está direcionando agora em RL é de, não é nem model-based, nem livre de modelo, é uma mistura dos dois. Acredito que, nesse caso, uma possível solução seria você tentar resolver no simulador em si esse problema da mudança brusca ao invés dos rewards. Mas aí, de novo, não é uma coisa para você mudar, porque eu não sei. É uma ideia interessante, na minha opinião. Pode ser que tenha algo interessante, mas ainda assim, no caso você sofra bastante com ela, fica aí uma alternativa. E sobre esse de. Também tem outra coisa que você deu uma ideia de, tipo, tentar prever, tipo, ele tá com essa velocidade, eu sei que usando as equações de Torricelli, ele não vai conseguir desacelerar o máximo suficiente para chegar no ponto de velocidade zero, então vou finalizar com base nisso. Isso também eu acredito que é um pouco tortuoso, pode ser que dê pau, porque eu vou argumentar. Faz tempo que eu estudo física, o professor Márcio pode me confirmar isso, mas eu acredito que isso é imperfeito, é uma proxy, não é exatamente a velocidade de fato, tipo, é definido mais pelo motor e pela aceleração máxima que ele consegue e acaba que a velocidade final começa a Torricelli. É, tipo, mais complicado. E, portanto, se você está adicionando isso e forçando o cara, assim, uma coisa que é imperfeita, é uma boa ideia. Pode dificultar, pode tentar fazer ele seguir uma estratégia que é impossível e nunca aprender nada. Então, tipo, uma alternativa para isso seria de, vou criar o mais simples, que faz o episódio terminar depois de um determinado tempo X, ou se ele tiver chegado próximo do ponto que você quer atingir. E aí, se ele estiver longe, você penaliza pela distância que ele está longe, e se ele estiver perto, você penaliza pela velocidade com a qual ele tem. Essa é uma alternativa que é possível, que é mais simples, talvez, que possa ser fácil de convergir também. Mas aí, de novo, tudo isso só são ideias. Nada para. Não sou o cara carrasco, que já quer jogar coisa na sua cabeça. Peço desculpa por isso, eu sou o máximo. Mas é isso do MDP. E aí, tem. Última coisa, último ponto. Esse é o mais difícil. Tipo, ele é um ponto que é tipo assim, a gente precisa discutir. Precisamos conversar para chegar em algum acordo. Que é tipo, na verdade, primeiro eu queria começar com algumas perguntas para você, que é tipo, você não ficou claro no artigo, na tese nem na apresentação, algumas características do simulador que eu queria deixar claro, que é tipo questão de ruído e de atrito, principalmente. Acho que atrito não tem, ruído acho que não tem, você falou que não tem, mas atrito, você sabe dizer se você tem um simulador ou não, e além disso eu também queria saber se no simulador você tem algum tipo de simulação do controle mais baixo nível do robô, entre as outras partes, talvez o firmware, uma parte de controle que tipo envolve a conversão de corrente elétrica para a velocidade das rodas, sabe dizer? Não, as duas coisas não tem. A ideia de deixar ele um pouco mais simples e portanto, tipo, não limitar a aceleração também era justamente porque, como a gente não vai simular toda a dinâmica de corrente, essas coisas, a ideia era a gente tentar que ele aprendesse a fazer isso sem ter que simular tudo isso no simulador. Porque, por exemplo, se fazer só aceleração, depois a gente vai estar deixando outros fenômenos para trás também. Então, a ideia era que ele aprendesse a ter um comportamento um pouco mais controlado, sem nada muito brusco, para ele conseguir, tipo, aprender alguma coisa que seja convertível para a vida real. A outra pergunta foi se tinha ruído e atrito, né? O atrito não, e o ruído tem como ser adicionado facilmente. O atrito também teria, mas não fica muito claro como que a gente vai adicionar esse atrito, dado que a gente está controlando a velocidade das rodas direto, sabe? Porque não tem bola, né? A ideia é ele ir chegar a um ponto específico. Então, basicamente é só ele que move ali, tirando as potenciais dinâmicas de colisão que vai ter depois, quando colocar outros oponentes, né? Ou outros obstáculos, no caso. Entendi. E uma outra pergunta, também não ficou claro para mim como funciona para você, tipo, você tem a velocidade
das rodas, as 4 velocidades das rodas do SSL, por exemplo. Como que você faz isso, transforma isso na física? Eu vou dar um exemplo. Eu imagino, suspeito que no Firacinho no GR5 acontece que eles pegam essas velocidades das rodas esquerda e direita e eles jogam na biblioteca do ODE. E a ODE, usando as simulações lá do que ele simulou da modelagem do robô em si, ele considera todas as físicas de corpo rígido e tudo mais para ele gerar o time step, tipo, dado essa velocidade, o robô vai para tal direção. Como é que isso acontece no seu simulador? Então, isso aí eu baseei tudo num artigo que eu cito, que é a tese do Philip Sells, que é essa parte aqui, de como que ele converte umas coisas para outras utilizando essa matriz. E aí ele fez isso no trabalho dele e eu continuo isso. Entendi. Tá, beleza. Tá. Dadas essas perguntas, eu vou. Qual que é todo o ponto disso que eu vou falar agora? É que seu objetivo, ele é bastante audacioso, ele é impressionante. Tipo, eu já vou ficar bem feliz se eu for, tipo, chegou no final do ano, eu vejo, tipo, tem um planejamento de trajetória para um robô SSL feito com RL. Para mim, eu já vou estar, tipo, cara, legal, top demais. Só que, tipo, o que você propôs, o que você escreveu no objetivo, que é o criar um framework genérico, isso que é o problemático também, que a palavra, o palavreamento da coisa pode afetar muita coisa. Para criar um framework para qualquer coisa de robótica ou qualquer coisa até fora de robótica, de alguma forma. Tipo, pô, isso é complicado por algumas razões. A primeira é de que, tipo, é um problema comum na ciência que quanto mais coisa você quer abraçar, você tende a ter um desempenho pior se você fosse tentar atacar de forma específica. E eu acredito que existem 2 pontos aí. Um é o simulador e o outro é o algoritmo de RL. O primeiro simulador é um que eu queria discutir mais, que é tipo, o fato de você estar tentando atacar de forma genérica, eu acho que é justo, mas ao mesmo tempo existem trade-offs que você não pode deixar de considerar na tese. Por exemplo, um ponto negativo que pode ser é que você vai estar perdendo a, a força que o simulador tem de se comparar com a realidade. É tipo, como você quer tentar deixar tudo genérico, você acaba não conseguindo incluir uma modelagem direito de física do robô SSL em si, nem incluir uma modelagem motor, da física toda do robô, e acaba que eu não consigo falar isso, porque eu não fiz os testes, mas é um argumento bem fácil de falar que, tipo, o seu simulador, ele se aproxima da física de forma pior do que um que fosse focar mais no SSL. E aí eu queria argumentar, tipo, de fato, minha proposta é tornar isso, tipo, de mudar isso, e esse é o ponto em comum que eu queria chegar com você, que é de, tipo, talvez mudar o objetivo para ser criar não é o framework de treinamento de RL e simulador para o SSL. O simulador eu expliquei por que tem todos tipo, ele tem esse ponto negativo que não que precisa ser notado. E a questão do RL eu acho que ela é um pouco pior, porque, tipo, não sei se você quis dizer isso, mas pelo tese pareceu muito que você também queria criar uma framework de RL, abstraído para qualquer problema de robótica. E aí, tipo, isso de fato é uma coisa que não consigo visualizar sendo feito, porque, tipo, depende muito de cada problema, todo o negócio de RL, toda a modelagem, todas as considerações. Então, por isso eu acredito que no seu objetivo, em algumas outras partes da tese, está bem claro você criar uma coisa genérica e depois especificar para essa série. O que eu estou propondo é de não deixar isso, não ter essa ideia, e sim seguir com a ideia de seguir algo de forma específica, um framework para a SSL. É o que você diz. Entendi. Não, faz sentido. Eu queria, assim, a ideia original era ter alguma coisa que fosse aplicável para o CSL e para o VSS. E aí, assim, se fosse aplicável para os dois, eu pensei em deixar para ele também, porque a ideia era ser uma coisa mais utilizável por outras
pessoas e categorias e etc. Mas eu concordo que, assim, inclusive, enquanto eu discutia com o professor Máximo, a gente viu que a própria, assim, a dinâmica muda muito, né, de um robô para outro, inclusive, tipo, coisas muito específicas, assim, tipo, a angulação, toda essa parte, ela é diferente do jeito que você tem que modelar isso para o SSL ou para o VSS ou para outros. Então, eu concordo que tem uma série de coisas que tornam isso mais difícil e até mais difícil de mensurar, do tipo, se o objetivo foi ou não cumprido, dado que eu só estou aplicando um SSL. Então, se o professor Márcio for de acordo também, eu acho que faz sentido a gente tentar limitar um pouco mais o escopo para o contexto da SSL. Só. Beleza. Acho que você está vendo que eu estou tentando ser bonzinho. Mas, eventualmente, talvez, não necessariamente eu vou ser a única pessoa que vai te revisar na sua vida. Provavelmente vai ter mais uma pessoa. E esse ponto é um ponto muito fácil de você ser carrasco com. Então, talvez você possa encarar isso como tipo, tentando evitar isso de acontecer, de criticarem esse ponto, assim, que ele é bem fácil de criticar de forma dura. Mas tá, show. Então eu vou. Não tinha adicionado os comentários, eu vou adicionar os comentários nos pontos onde eu acredito que o escopo pode me diminuir na tese, que não é só um objetivo, mas eu acredito que são tipo 4 ou 5, algo assim. Mas tá. Acho que era isso, deixa eu ver se é só isso que tinha. Sim, é isso. Carriça. Beleza, muito obrigado. Beleza. Muito obrigado aí, Kenji, por todos os seus comentários. Eu fui anotando aqui enquanto você foi falando e também a gente está gravando um vídeo aqui da defesa e aí depois eu vou mandar esse vídeo para o Marcelo para ele poder incorporar, tá? Os comentários. Eu anotei uns, sei lá, 18 linhas aqui de coisas. Tá, então vamos lá. Agora, então, eu vou fazer meus comentários e depois a gente passa para a fase de deliberação por parte da banca. Primeira coisa legal que você falou desse artigo do Zou, eu me arrisquei aqui a falar o nome do autor. Confesso que eu não conhecia esse artigo, mas interessante que tenha todo esse rolê aí de detalhe entre motion planning e se é um collision avoidance mais local, e realmente talvez não valha a pena ficar colocando como um dos artigos principais aqui por conta de você não ter tempo de explicar todos esses detalhes. Sobre as rewards, então essa questão do Torricelli, eu acho que, se eu não me engano, fui eu que sugeri. Só porque, tipo, o Buga tava meio que, para parar num ponto, qual que seria um bom reward shaping, né? Eu falei, pô, aí na hora eu pensei, acho que dá pra meter um Torricelli ali, acho que alguma coisa é alguma coisa. Realmente, se vai prejudicar ou ajudar, eu não sei muito bem, mas acho que é alguma coisa, entendeu? Eu falei para ele, assim, assumindo que ele está indo reto, que a gente sabe exatamente o limite de aceleração e tal, conta essa daí. Então, deveria dar certo, teoricamente. Essa questão de muitos keywords e muito keyword shaping realmente é um problema que é bem comum, né? A questão de encodar o modelo, eu confesso que no começo eu tinha uma expectativa, eu tinha até comentado com o Buga, né, de a gente tentar fazer bem na moral, assim, o modelo, mas realmente é aquela coisa, eu acho que, tipo assim, eu tô aqui no alto nível, entendeu? Faz alguns anos que eu não codo aí algumas coisas, e aí para mim eu penso, pô, é só pegar as equações lá que estão no mestrado do Celso, pô, tá lá, pô. Tá lá, e pega lá as equações do mestrado do Celso, e tu bota lá, pô, no Python lá, a EDO, e você chama lá sei lá, o DE-int lá do SciPy, e vai integrar a equação, acabou, entendeu? Trivial, não entendi essa dificuldade. Então, realmente, claro que implementar isso, até entender os modelos também, né, demora um tempo, né, tipo, esses modelos é uma coisa que eu já trabalho há algum tempo, então, tipo, eu já sou meio macaqueado, assim, o que os modelos significam, o que é o modelo do atuador, o que é o modelo do robô, quais são os limites de velocidade, limites de aceleração, e realmente uma intenção é exatamente essa, né, é fugir um pouco da ODE, da engine de física lá, porque a engine de física a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, a gente sabe que um monte de conta que ela faz é aproximada, mas eu nem acho que esse é o maior problema.
mas acho que o jeito que a gente usa ela não é um jeito muito correto, e usar ela do jeito certo para poder implementar exatamente as equações que a gente sabe que são as equações do robô, considerando o motor elétrico, etc., é complicado, porque ela não foi feita exatamente para lidar com esse tipo de dinâmica, e aí, tipo, a ideia é implementar as equações ali diretão mesmo, num problema mais simples, claro, que não envolve colisão, não envolve nada outro tipo de coisa que seria complicado de simular, justamente para a gente ter uma dinâmica mais próxima da realidade, e aí tentar reduzir o Centurial Gap, né? Mas eu lembro que no meio da conversa o Buga até falou, eu acho que eu vou focar primeiro só em pensar em limites de velocidade, que era exatamente com essa intenção de dar uma simplificada de começo, para não estar lidando com o problema completo ainda, né? Mas eu concordo, acho que diminuir esse escopo seria interessante, e principalmente se esse escopo indicar, tipo assim, ele estiver ligado a um aperfeiçoamento do modelo. Que eu acho que a grande vantagem aqui é exatamente isso, é poder usar um modelo mais complexo, num sentido, né, no sentido das equações que estão sendo simuladas, mas mais simples no sentido de não tem colisão, não tem um jogo completo, não tem outras features, para poder atingir uma dinâmica que é mais próxima da otimalidade, que tem menos gap com a realidade. Não? Uma dinâmica, tipo uma política que é realmente dinâmica, que realmente considera a velocidade atual do robô, os limites de atrito, os limites de aceleração que ele consegue executar, o fato de que o atuador não responde instantaneamente, mas, por outro lado, não leva em conta outras coisas que a gente não vai simular. Eu acho que é isso, mas assim, eu lembro que até o Buga no começo falou, você acha que é possível fazer um framework que dê para encaixar o SSL e o VSS? Eu pensei, acho que né? Que no alto nível de novo, né, se põe lá a equação lá, do SSL, se acopla com a equação do atuador, é só botar, VSS para SSL, você botar 4 motor, qual que é a diferença? Você bota mais 2 motor ali, aí você considera que tem ele pode ter velocidade lateral, né, para essa outra equação, porque ele é livre para girar na direção Y e acabou, entendeu? Bota mais uma linha lá no sistema dinâmico, tá aí a equação, é só integrar agora. Claro que, assim, de fato, implementar não é tão simples, né? Entender essa diferença entre esses modelos e entender como implementar no código para ficar genérico o suficiente para você conseguir acoplar um modelo ou outro não é tão trivial, né? Isso envolve um monte de surubação a mais que deixa o trabalho meio mais difícil. Mas beleza, eu concordo com a redução de escopo. Eu não sei se, ainda bem que não tem outras pessoas aqui do VSS, desse call, né? Mas eu concordo que o Buga poderia trabalhar só na SSL, para o caso do TG, tá? Por caso do TG. Beleza. Complicado, mas tá. Não fui eu que sugeri, tá? Queria deixar claro aqui, Inicialmente não foi, queria deixar claro, se alguém assistir isso aqui do VSS, que fique claro que a sugestão veio de pessoas do próprio VSS, tá? Vou deixar claro. Tá aí no date, está gravado. Beleza, gente, é isso. Muito obrigado aí por ler e revisar direitinho. Agora a gente passa para a fase de deliberação. Eu acho que é mais fácil o Buga sair. Beleza. Aí a gente delibera aqui rapidão. E aí você volta e fechou. Tá, já volto. Bem rapidão, cara. Só. Eu não sei como é que é. Nunca estive desse lado. Foi muito simples. Tem essa ata. O único trabalho nosso tem aqui um aprovado, um reprovado. E a gente decide aqui onde a gente põe um X. Entendi. Então, seguindo procedimentos, pergunta primeiro para o membro externo. Então, engenheiro Kenji, qual que é o seu voto? Aprovado. Tá bom, então. Para mim também é aprovado. É só isso, tá? Aí o restante, a banca fica só resenhando aqui, para poder dar a impressão que a gente está realmente discutindo e realmente Mas é gravado. tentando negociar, né? É verdade. Putz, vou ter que cortar essa parte depois. Deixa eu tirar a gravação aqui. Entendi.